Graças a Deus. Versículo 38, Pilatos diz: que é a verdade? João 18, versículo de número 38. Hoje vamos falar um pouquinho sobre esse conceito de verdade. Jesus vai dizer, lá no Evangelho de João 14, versículo de número 6, e respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando se trata da vida espiritual, a pessoa geralmente ela quer fazer a sua própria verdade. Ela quer criar a sua verdade. Quando trata da questão da fé, muitas pessoas dizem assim: eu acredito desse jeito, para mim isso é verdade. Em qualquer área da vida, verdade é verdade. A gente quer ter sempre a verdade para conosco. E a sociedade exige que a gente seja verdadeiro. Quando a gente, por exemplo, compra 1 quilo de carne no mercado, a gente quer que tenha lá 1 quilo de carne, não 800 gramas. Quando a gente vai a um médico, a gente quer que aquele médico seja realmente alguém pronto para trazer um diagnóstico, nos dar o remédio certo, o tratamento certo. Quando a gente trabalha para alguém e é estipulado um valor para receber, olha, você vai receber o valor X. No final do trabalho, a gente quer que aquele empregador honre com a palavra e seja verdadeiro. A gente não quer receber menos, a gente quer receber aquilo que é verdade. No mundo real, tudo se baseia na verdade. Você vende alguma coisa para alguém, aquela pessoa diz: olha, tal dia eu vou te pagar. Você espera que aquela pessoa honre com a verdade. Você vai abastecer um carro ou uma moto, põe 10 litros de combustível, o que é que você espera? Que aquela bomba esteja marcando certinho e seja verdade que tenha 10 litros ali. A gente quer a verdade para a nossa vida em todas as áreas da nossa vida. Dos filhos, a gente quer a verdade, que eles falem a verdade. Dos parentes, da esposa, a gente quer a verdade sempre. A sociedade exige isso da gente. Imagina a pessoa faltar com a verdade diante das autoridades, diante da polícia, ou quando ela faz um imposto de renda, ou quando ela vai resolver qualquer coisa. Hoje eu fui transferir o título de eleitor para a Cidade de Triunfo, e foi feita perguntas. Quanto tempo eu morava aqui, qual era o endereço que eu morava, se eu tinha um irmão que era gêmeo. Foi perguntado acerca da verdade em relação à autoridade. Imagina se eu faltar com a verdade. Se eu disser que o meu nome que não é o nome real. Ou se eu falar uma informação que não seja a verdade. Imagina eu ser parado pela polícia ali com um automóvel e ele fazer uma pergunta e eu mentir. Então, a pessoa que falta com a verdade na sociedade, logo, logo você vai ver as consequências. Na questão espiritual, as pessoas não têm o mesmo zelo. Porque na questão espiritual, cada pessoa quer fazer a sua própria verdade. Mas não existe duas verdades. Na questão da fé, muitas pessoas dizem assim: todas as religiões levam a Deus. Ora, não existe uma declaração mais falsa do que essa. Porque nós sabemos que cada religião tem o seu conceito de verdade. Na fé cristã, Jesus Cristo morreu na cruz. Na fé muçulmana, ele nem morreu, ele desmaiou. Na fé bíblica, Jesus Cristo foi crucificado. Na fé das testemunhas de Jeová, ele foi morto numa estaca. Nem na cruz foi. Então não tem como as duas versões estarem corretas. Se tem a versão correta, logo a outra versão não é correta, não é verdadeira. Então, a verdade, em primeiro lugar, qualidades da verdade.
ela não deixa de ser verdade porque a pessoa não acredita. Por mais que a pessoa ignore, por mais que a pessoa feche os olhos, a verdade continua sendo sempre a verdade. A verdade vai ser verdade hoje e sempre. Por mais que a pessoa queira mudar, por mais que a pessoa diga assim, não existe essa coisa de o certo é o que você acha certo. Cada um faz aquilo que acha. Lá no livro de Juízes, no último capítulo do livro de Juízes, no último versículo, nós temos um texto muito interessante, Juízes capítulo de número 21, versículo 25, e reflete muito do que existe na mentalidade das pessoas nos dias de hoje, aonde nós lemos assim, Juízes 21, 25, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Cada um fazia do jeito que queria. E não é assim que está o mundo hoje? A verdade, e a questão da religião, e a questão da fé, está desse jeito. As pessoas dizem assim, eu tenho a minha fé, eu tenho a minha religião, para mim isso é o certo. Se você tem a sua, então, para você é certo. Mas não quer dizer que para mim seja certo. Então, cada um tem a sua própria verdade, conforme a sua própria necessidade, conforme a sua própria conveniência. Se eu quero fazer tal coisa, então eu vou dizer que aquilo é o certo para mim. Você vê que as coisas hoje estão assim, tudo está fora do lugar. A moral das pessoas está dessa maneira, cada um faz como acha certo. Cada um segue o seu caminho, cada um faz como dá na cabeça. Mas isso é completamente errado, porque Deus tem uma verdade só. É uma só. A verdade ela é eterna. A verdade não fica velha, a verdade não muda. Então, se temos a palavra de Deus para nos mostrar a verdade, é aqui que está a verdade, na palavra de Deus. Então é por aqui que eu vou seguir, ainda que essa verdade me incomode. E é isso que acontece com muitas pessoas. Quando a maioria das pessoas, e eu falo a maioria das pessoas, eu acredito que principalmente no nosso país, grande parte das pessoas já conhecem a verdade. Já se depararam com a verdade em algum momento da vida. E diante dessa escolha, diante da verdade, a pessoa tem uma escolha a fazer. Ela encontrou a verdade, então ela tem uma escolha. Ou ela obedece, e para obedecer ela vai ter que se sujeitar à palavra, e a Jesus, e à fé cristã, e à palavra de Deus, ainda que essa palavra vá de encontro aos seus próprios interesses, ou pior, e isso muita gente faz, a maioria das pessoas fazem. O que é que a maioria das pessoas fazem? Elas ignoram a verdade completamente. Elas preferem dizer, não é bem assim. Isso aí jogam dúvidas sobre a questão da verdade. Não é bem assim. Cada um segue a sua religião. Cada um segue a sua fé. Cada um segue a sua maneira de viver. E não é bem assim. É como querer mudar uma lei eterna. É como querer mudar a consciência moral de Deus. A pessoa simplesmente ignora. No Evangelho de Mateus, um pouco mais para o finalzinho, Jesus, ele conta várias parábolas. E em uma dessas parábolas ele fala sobre a negação da realidade. Da pessoa olhar para uma situação, ver que aquela situação é real, e ela ignora completamente. Porque Deus é uma realidade. E se Deus é uma realidade, logo existe o céu, existe o inferno. O Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que Ele nasceu,
segundo muitas profecias, viveu conforme muitas profecias, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E nós sabemos disso porque está na palavra e porque muitas pessoas que estavam vivendo naquele tempo morreram, mas não negaram a ressurreição do Senhor Jesus. Então foi um fato histórico. Não é apenas uma questão de visão religiosa, porque Deus nos manda amá-lo com todo o nosso coração e também com todo o nosso entendimento. A fé também tem a ver com o nosso entendimento. A fé tem a ver com uma escolha inteligente que a gente faz pelas evidências que se mostram diante de nós. Eu escolho Cristo em minha vida, não por causa apenas de uma emoção, mas porque no meu entendimento eu percebo que essa é a escolha mais coerente. E negar a Cristo é uma loucura, porque as evidências estão aí. As pessoas, por exemplo, tivemos no nosso país o homem que disse diante do Ipiranga, independência ou morte. Dom Pedro II, não foi? Independência ou morte. Ninguém nega esse fato. É um fato histórico. Tivemos no nosso país o primeiro presidente, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Ele assumiu o país, ele foi o primeiro presidente, está nos livros de história. Ninguém nega isso. Porque é um fato histórico. Muito mais histórico é a vida do Senhor Jesus. Muito mais coerente, cientificamente, é a gente dizer, existiu um homem, Jesus Cristo. E esse homem tinha muitos seguidores, e esses seguidores morreram porque acreditavam que ele ressuscitou. São as testemunhas de Jesus. Essa é a verdade. Não tem como apagar isso. Não tem como negar. Então, se existiu Cristo, a sua palavra é verdadeira. Ele fala, eu sou a verdade. Não existe outras verdades, e essa verdade, por mais que incomode muitas pessoas, pois essa verdade exige que a gente mude de vida. Se eu creio em Cristo, eu tenho que mudar de vida e viver para agradá-lo. Mas as pessoas ignoram isso. Por isso, Deus vai mandar essas pessoas para o inferno. Porque essas pessoas negaram a verdade. A decisão que a pessoa toma em relação a essa verdade, Deus, ele permite que a pessoa decida por ela mesma. Deus dá opção para a pessoa dizer, eu não quero. E isso é muito sério, porque Deus, ele não obriga ninguém a aceitar essa verdade. Mas se a pessoa não quiser, Deus, ele vai dar à pessoa exatamente o que ela quer. Se ela não quer a verdade, ela vai viver a mentira, porque aquele que não está na verdade está na mentira. Seja ela uma mentira religiosa, ou um estilo de vida, ou um auto-engano. Então, aqui nessa parábola, no capítulo 22, versículo 1, estamos vendo aqui pessoas que estão enxergando, estão vendo, estão ouvindo, mas negam a realidade. Preferem negar a realidade. Muitas pessoas inteligentes, elas analisam tudo, mas elas preferem negar, porque isso vai de encontro ao seu próprio estilo de vida. Isso vai de encontro à sua maneira de viver. Então ela olha para a verdade e diz, eu não quero. Não porque aquilo não faça sentido, mas porque ela não quer deixar a vida dela. Porque se existe um Salvador, por que eu não o sigo? Se existe Deus, por que eu não creio? Muitas pessoas dizem assim, eu sou ateu, eu não creio em Deus. Tem que ter muita fé para não acreditar em Deus. É mais fácil acreditar. Outro diz assim, esse é o agnóstico, ele diz, ninguém sabe se realmente existe um Deus. Ele não diz que não existe um Deus, ele diz que não tem como provar. E estas pessoas são chamadas de agnósticos. Diz, será que é verdade? Eu não sei. Eu não sei se sim ou não sei se não. E as pessoas que falam isso, elas são vistas pela sociedade como as pessoas de mente aberta. Por incrível que pareça. São os esclarecidos. Olha,
ele é agnóstico, né? Ele é agnóstico. Olha, que homem profundo, da mente aberta. Que homem esclarecido. Ele é ateu. É até assim, virou moda. As pessoas mais intelectuais, os formados, por incrível que pareça, as pessoas que eram para ser as pessoas de mais fé, porque são as pessoas que estudam as coisas que Deus fez. Esse povo era para ser o povo que prega a palavra, porque eles estudam as leis de Deus. O matemático, o astrônomo, o físico, o químico, o biólogo, o cientista, ele estuda as coisas que Deus fez, o mundo micro. Ele vê o universo através da lente de um microscópio, ele vê coisas maravilhosas. E ele diz, bom, não há Deus. Como diz o Salmo, Nécio fala, não há Deus. E essas são as pessoas vistas pelo mundo como as pessoas de mente mais aberta. Na verdade, são as pessoas da mente mais fechada, porque estão diante da verdade o tempo todo, mas não creem na verdade. Porque crer na verdade implica em mudar a estrutura de suas vidas. Se a pessoa crê na verdade e quer viver pela verdade, ela vai ter que negar a si mesma. E isso ninguém quer. Então ela vai adaptar a verdade conforme os seus gostos pessoais. Ela não vai abrir mão da sua vida, do seu estilo profano de viver. Ela vai continuar na sua vida pregressa e errada. Porque a moral é uma coisa relativa. A verdade é uma coisa relativa. E o que é certo, o que é errado, também é relativo. Então, se tudo isso é relativo, na verdade não há Deus. E não precisa ninguém servir a Ele nem obedecê-lo, porque no final da história todo mundo vai para o pó. E se é dessa maneira, cada um deve ver da maneira que quiser. Preferem acreditar nisso. Mas acreditar nisso, e por mais que tenha tantas pessoas que acreditem nisso, isso não muda a verdade. A verdade continua sendo a verdade. Então, no Evangelho de Mateus 22, versículo 1, lemos assim: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então avisou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes, olha só, não quiseram vir. Não querem. Versículo 4. Enviou ainda outros servos, com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o banquete. Eu já preparei o banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram. Não se importaram. Eles viram o convite. Esse rei é Deus, o filho é Jesus. Eles viram o convite, eles ignoraram completamente. E vivemos hoje esse tempo, um tempo onde as pessoas ignoram as coisas de Deus. Você quer saber uma verdade? As pessoas hoje, mesmo as pessoas da igreja, muitos já têm até vergonha de falarem que são de Jesus, que são cristãs, que são da igreja, que são crentes. Preferem dizer: eu sou gospel. E muitos até nem levam a Bíblia mais. Eu estou observando que os crentes hoje nem a Bíblia querem andar mais com ela nas mãos, têm vergonha. Muitos vão para a igreja com a Bíblia escondida em algum lugar. E quando chega na igreja, então, abre a Bíblia, mas quando sai pela porta, não querem ser confundidos com discípulos de Jesus. Fecham e escondem, e parece que vão a qualquer outro lugar. Os seus vizinhos não sabem que eles são crentes, porque entendem que se disserem assim: se alguém souber que eu sou crente, eu vou ficar com alguém fora da moda. Porque o descolado e o inteligente é aquele que segue as suas próprias leis e segue o seu coração. E faz as coisas do jeito que quer. Porque cada um pode escrever a sua verdade e cada um sabe o que é certo e o que é errado para si. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus dá um norte muito claro do que é certo e do que é errado. E quando a gente escolhe a verdade,
Isso implica em abrir mão de muitas coisas que são nossos desejos pessoais, para falar e fazer, para agir, para fazer o que é certo, para falar a verdade e para ser de Jesus. Fique de pé, por favor. Vivemos num tempo assim. E você quer saber uma verdade? A cada dia vai piorar mais e mais. A Bíblia fala que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. É um processo que vai se agravando. A iniquidade vai aumentando e o amor vai esfriando. A iniquidade vai crescendo, avançando e o amor vai regredindo. E aí você vê muitos absurdos, muitas leis que eles querem aprovar. Houve uma polêmica agora de uma lei onde poderia casar um pai com os seus próprios, com as suas próprias filhas, ou casar a mãe com os seus filhos. Olha que aberração, que coisa horrível, que coisa mais fora da palavra de Deus. Um deputado pernambucano. Que coisa, sabe o que é isso? Isso aí já é cada um querendo fazer o que acha certo. E você quer saber uma coisa? Não aprovaram, mas daqui a 10 ou 20 anos vão aprovar. Vão aprovar. E vão aprovar coisas piores, porque essa já é uma semente. Viu a lei? Foi. Viu? E o povo fica chocado, porque o povo ainda tem temor de Deus. Mesmo aqueles que não carregam a palavra de Deus no seu coração e não vêm à igreja, mas Deus colocou a sua lei no coração dos homens. Mesmo nos mais brutos. Mas à medida que o tempo vai passando, essa ideia vai se disseminando, que não existe pilares, não existe verdade absoluta, nem moral absoluta, nem o que é certo, o que é errado, tudo é relativo. Tudo pode ser movido de acordo com a nossa conveniência. Então, tudo é modificado e a moral vai desmoronando. E aquilo que as pessoas aprendem sendo certo e errado vai se tornando relativo. E isso você vai vendo a cada geração que vem chegando, a moral e os bons costumes vão se esvaindo. As pessoas mais velhas, mesmo aquelas que não conheciam bem a palavra de Deus, eram um povo mais correto. Olha essa geração como está. A coisa mais feia está mais natural. A coisa mais errada está vista como algo normal. Tem que respeitar a pluralidade de pensamentos e de ideias. Tem que respeitar todas as religiões. Tem que respeitar as opções e as escolhas de cada um. Mas quando você diz que é cristão, parece que você é a pior das criaturas. Respeita-se tudo, menos a fé cristã. Ninguém pode ser criticado. As pessoas têm que respeitar a diversidade que existe no mundo, a diversidade espiritual e todo tipo de diversidade. Mas quando você fala que é crente em Deus, pronto, você é taxado como... Você é mostrado como alguém que é ignorante, ultrapassado, há uma figura de você, como se você fosse uma pessoa que não pensasse, você fosse uma pessoa religiosa, uma pessoa chata, uma pessoa, o religioso é tratado como alguém carrancudo, alguém do tempo do tempo passado. Aquela figura caricata. O descolado é aquele que faz o que quer, que esse aí tá bem, esse aí quebra as regras, é o rebelde, esse é o lindo. Mas aquele que faz aquilo que é certo, hoje em dia está de um jeito tal que você fala assim para o povo: quanto tempo você é casado? A gente é casado em 2006, completou agora 13 anos. Sou casado há 13 anos. Meu Deus! Esse tempo todo! Quer dizer, já era para ter separado na mentalidade de muitos. Já era para estar no terceiro ou no quarto casamento.
Porque você está casado há muito tempo, para muita gente já é uma aberração. Já é uma coisa assim, fora do comum, fora do normal. Vamos orar no nome de Jesus. Senhor meu Deus e Senhor meu Todo-Poderoso, a palavra é uma só, a verdade é uma só, não existe duas ou três verdades. Não tem como associar todas as religiões como corretas, todas as igrejas como corretas. Não tem, porque a verdade é uma só, a palavra é uma só, a direção é uma só, é a palavra do Evangelho, é a palavra de Deus. Vemos num tempo onde existe uma armadilha para sequestrar a mente de muitos, aonde não existe verdade absoluta, aonde não existe moral absoluta, aonde não existe o Evangelho e a fé absoluta, e tudo é relativo, cada um faz a sua própria religião, cada um segue a sua própria verdade e o seu próprio coração. Então, a verdade, ela é adaptada de acordo com os desejos do coração do homem, quando na verdade, nós é que temos que adaptar os nossos desejos e interesses à verdade absoluta de Deus. Que venhamos guardar essa palavra e que venhamos ser fortalecidos, porque nós queremos o céu, nós queremos a vida eterna, a salvação que há em Cristo Jesus. Muito obrigado por esta palavra. Amém e graças a Deus.